Bom, para começar indo direto ao ponto, hoje a gente vai mergulhar num debate urgente que vai muito além daquelas aulas clássicas de geografia. Vamos falar de justiça socioambiental. A ideia aqui é entender, logo de cara, que o meio ambiente em que a gente vive está profunda e estruturalmente amarrado à forma como a sociedade se organiza e, claro, às nossas imensas desigualdades. É literalmente impossível separar a natureza da sociedade quando a gente tenta entender as transformações do nosso planeta. E aí fica aquela provocação central. Será que a degradação ambiental afeta todo mundo do mesmo jeito? Tem um mito muito forte por aí que a gente escuta o tempo todo de que a humanidade está toda no mesmo barco ecológico. Sabe aquela ideia de que somos todos igualmente responsáveis pela crise climática e vamos sofrer exatamente as mesmas consequências? Pois é, a realidade prática, que é super apoiada por dados geográficos, conta uma história bem diferente. Vamos desconstruir essa ideia agora e entender quem é que realmente paga essa conta. O nosso roteiro para essa explicação passa por 5 pontos principais. A gente vai começar com sociedade, natureza e desigualdade, depois vamos para a pegada ecológica desigual, em seguida, estratificação e risco ambiental, aí entramos no conceito de racismo ambiental e, por fim, a busca pela justiça socioambiental. A gente vai sair de uma visão macroeconômica global e ir descendo até a dura realidade das nossas cidades e do campo. Então, número 1, sociedade, natureza e desigualdade. E como a gente se apropria do mundo natural. Historicamente, o jeito que a humanidade tira o seu sustento da terra e modifica o espaço criou a base para uma divisão drástica de riquezas. Isso, claro, acabou estabelecendo relações de poder que são completamente desiguais desde o princípio. Vamos para o nosso segundo ponto, a pegada ecológica desigual, ou seja, as disparidades globais de consumo. É aqui que a gente começa a ver como a concentração de riqueza dita o ritmo acelerado em que a gente consome os recursos do planeta. Dá uma olhada nesse contraste brutal nos dados globais. A gente mede a pegada ecológica em hectares por pessoa, tá? Pensa bem no que isso significa na prática. O impacto de uma pessoa que vive no continente africano é de mais ou menos 1,4 hectares. Isso engloba absolutamente tudo para essa pessoa viver. A terra para cultivar a comida, a energia da casa e a absorção do lixo que ela gera. Agora, na Europa, esse número pula para 4,7 hectares por pessoa. E nos Estados Unidos e Canadá, chega a absurdos 7,9 hectares. Isso se traduz em casas enormes, dietas que exigem muitos recursos, uso altíssimo de combustíveis fósseis e, claro, uma montanha de lixo. Os números provam por A mais B que um pequeno grupo de nações mais ricas consome a esmagadora maioria dos recursos. Eles vivem num estilo de vida que exige muito mais espaço do que o planeta tem para oferecer, enquanto os impactos dessa superexploração acabam respingando no mundo todo. Tem um pensamento do Mahatma Gandhi que resume essa dinâmica perfeitamente. Ele dizia que a Terra provê o suficiente para as necessidades de todos, mas não para a voracidade de todos. E preste atenção nessa palavra, voracidade. Os países desenvolvidos têm uma fração bem pequena da população mundial, mas engolem mais da metade de todas as matérias-primas e energia. A matemática simplesmente não fecha. Se a humanidade inteira adotasse o mesmíssimo padrão de consumo, de transporte e de produção de lixo das nações ricas, o colapso ambiental seria imediato. O nosso modelo atual de desenvolvimento é insustentável na essência, justamente porque ele depende que a maioria consuma muito pouco para conseguir bancar o excesso de uma minoria. Loucura, né? Isso nos leva direto ao terceiro bloco da nossa análise, estratificação e risco ambiental. Vamos fazer um zoom agora, sair daquele mapa global e ir para a escala local, para as nossas cidades, para entender essa segregação espacial que é super cruel. A organização do espaço urbano nunca é por acaso. Ela é o reflexo mais visível e concreto da distribuição de renda e da especulação imobiliária. Pensa no dia a dia. Em bairros de classe média e alta, a gente tem aquele conforto da infraestrutura planejada. Rua asfaltada, coleta de lixo regular, terreno plano, escoamento de água e construções super seguras. Uma chuva forte ali é só uma chuva, um evento do clima. Agora, faz o contraste com as periferias e favelas. Empurradas para encostas íngremes ou para áreas de várzea de rio, lá falta o básico. Nessas áreas, a mesma chuva forte de verão traz pânico, perda do pouco que as pessoas têm e um risco iminente de morte por deslizamentos ou enchentes. O ponto-chave aqui é que a classe social dita ativamente o quanto um grupo está exposto a riscos ambientais. Morar em área de risco não é uma escolha livre de ninguém, é literalmente a única alternativa que sobra para quem é excluído do mercado imobiliário formal.
Basicamente, existem 3 categorias de risco ambiental que apertam essas populações. Primeiro, os riscos chamados de naturais, que são piorados para essa ocupação desordenada, tipo um deslizamento de terra que destrói dezenas de casas de madrugada. Depois, tem os riscos tecnológicos. Isso acontece quando indústrias superpoluentes, depósitos de lixo tóxico ou polos químicos são instalados bem pertinho de comunidades de baixa renda que muitas vezes não têm força política para barrar essas obras. E, por fim, o risco social crônico, que é aquela falta diária e sufocante de saneamento, de água potável e de uma moradia digna. A chance de uma tragédia ou de desenvolver doenças respiratórias crônicas por causa disso tudo fica milimetricamente concentrada nas populações mais pobres. Seguindo em frente, a gente entra na nossa quarta seção, o racismo ambiental. Chegou a hora de dar um nome técnico para essa engrenagem estrutural que dita essas realidades duras que a gente acabou de mapear. O termo racismo ambiental descreve uma dinâmica brutal. A vulnerabilidade a perigos ecológicos não é um jogo de azar, não é loteria. Ela é racializada e ditada pela classe social. Sabe por que as usinas de lixo mais poluentes quase nunca são construídas do lado de condomínios de luxo? Porque quem mora ali tem grana e representação política para dizer aqui não. Historicamente, as populações negras, indígenas e economicamente marginalizadas são empurradas para as chamadas zonas de sacrifício. Elas acabam carregando nas costas, de forma totalmente desproporcional, o peso da poluição do ar, da contaminação do solo e das mudanças climáticas. É a interseção direta, violenta mesmo, entre um preconceito histórico estrutural e a exclusão geográfica. E se a gente expandir essa análise para muito além do asfalto das cidades, a face desse problema no meio rural grita tão alto quanto. Lá, não se trata só de poluição, mas de disputas pela própria existência. Olha o avanço implacável da fronteira agrícola, por exemplo. Grandes projetos econômicos, tipo a expansão das monoculturas no Cerrado, asfixiam diretamente os territórios tradicionais de povos como o Xavante e os Timbira. E tem também as mega-obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, que desvia rios, inunda florestas e arranca à força comunidades inteiras que dependiam daquele lugar para sobreviver. Isso vale para a exploração de madeira afetando os Auaguajá lá no Maranhão, ou as tensas disputas de terra dos Guarani e Kaiowá. A lógica perversa se repete. Os lucros da exploração são privatizados, enquanto a destruição total da terra e da cultura é imposta às populações indígenas e tradicionais. O que nos traz a nossa quinta e última parte, a busca pela justiça socioambiental. Agora que o diagnóstico dos desequilíbrios está bem claro, a gente precisa olhar para como resolver isso, buscando soluções estruturais rumo a uma sustentabilidade de verdade. A solução exige um novo paradigma: a justiça ambiental. Isso quer dizer que o ambientalismo moderno não pode ser só sobre abraçar árvores, salvar espécie em extinção ou criar reserva intocada. É absolutamente crucial garantir que todas as pessoas, independentemente da cor da pele ou da conta bancária, tenham acesso igual a um bairro seguro, a ar limpo e a água boa. Esse movimento defende uma distribuição justa dos custos do desenvolvimento. Afinal, a saúde do planeta e os direitos humanos são a mesmíssima luta. Por isso, o tal do desenvolvimento sustentável exige ações muito mais profundas do que só campanhas pontuais de reciclagem. Se a desigualdade de consumo é a grande raiz do problema, a verdadeira sustentabilidade tem 3 passos inegociáveis. Primeiro, erradicar a pobreza extrema e redistribuir a riqueza que, sejamos honestos, já é produzida em abundância pelo mundo. Sem justiça social, não tem salvação ecológica. Segundo, garantir o uso inteligente e muito rigoroso dos recursos naturais que ainda restam. E terceiro, exigir que empresas e governos mudem de rumo. O lucro a qualquer custo tem que dar espaço para modelos que obrigatoriamente entreguem resultados sociais positivos e regeneração do meio ambiente. Para amarrar tudo isso, eu deixo uma reflexão provocativa para você que acompanhou até aqui. É possível alcançar a sustentabilidade ecológica sem antes resolver a desigualdade social? Depois de tudo que a gente viu sobre essa ligação profunda entre a riqueza, consumo exagerado e como os impactos devastadores são empurrados para as favelas e áreas indígenas, fica a certeza de que é impossível separar a ecologia da igualdade humana. Cuidar da terra exige, obrigatoriamente, cuidar das pessoas. Muito obrigada por acompanhar mais essa explicação e a gente se vê na próxima.